E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou Micaele, do canal Prof. Micas, no Instagram também Prof. Micas, então já vai lá e curte para poder acompanhar todo o conteúdo de matemática. Hoje nós vamos estudar a lei dos senos e lei dos cossenos. Fiz aqui um resumo rapidinho para vocês. A lei dos senos, ela vai trabalhar nada mais, nada menos do que regra de 3, tá, gente? Isso é tudo regra de 3. Aí a pergunta é, Micaele, isso é regra de 3, por que que tem 6? Porque a gente sempre vai trabalhar separado. Então, quando o triângulo der dois valores para os lados de A e B, por exemplo, a gente vai ter aí um terceiro ângulo e vai ter que descobrir o quarto valor, certo? Ou quando der os dois ângulos, nós vamos ter aí um terceiro valor sendo a medida do lado e vamos ter que descobrir o quarto valor. Isso vai variando, tá? Pode ser do lado para o ângulo, tanto de A com B, quanto de A com C, quanto de B com C, certo? Aqui eu desenhei um triângulo ABC, coloquei os lados aqui pequenininho. Dentro eu não coloquei nenhuma letra grega para representar ângulo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu fiz a mesma distribuição com a lei dos cossenos, ó. Fiz a mesma distribuição com a lei dos cossenos, certo? Triângulo ABC e coloquei os lados A, B e C. Perceba que nos dois casos, o lado A, ele é oposto ao ângulo A, o lado B, ele é oposto ao ângulo B e o lado C, ele é oposto ao ângulo C, tá? Sempre vai funcionar desse jeito. Na lei dos cossenos, nós temos aqui 3 fórmulas. Ah, Micaele, é muita fórmula, mas você não precisa decorar a fórmula. Eu só preciso que vocês entendam que a letrinha da ponta é sempre correspondente ao ângulo final, certo? Então, se eu tiver o ângulo A, aqui, né, se eu tiver o ângulo A dado, quem vai ter que estar antes da igualdade é o lado A. Se eu tiver o ângulo B dado, quem vai estar antes da igualdade é o lado B. E se a questão me der o ângulo C, quem tem que estar antes da igualdade é o lado C. Notem que tem um padrão na fórmula, então é a mesma coisa, só vai variando. A forma mais fácil para você entender é a letra que você isolar, ela só vai aparecer novamente lá no final, no ângulo. Então, isolou a letra, o ângulo está no final. No meio, ela não aparece mais, certo? Então, nós temos aqui no caso A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nós temos aqui no caso A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu já usei o A ao quadrado aqui, ele não pode aparecer aqui. Como ele vai aparecer lá no ângulo, ele também não vai aparecer aqui junto do menos 2 vezes B vezes o C, certo? Na segunda linha, eu isolei o B, então B ao quadrado. Então, ele não vai aparecer aqui e nem vai aparecer na multiplicação por 2. No último, acontece a mesma coisa, então é o padrão. A única coisa que eu preciso é que vocês entendam o conceito. Ah, Micaele, quando que eu vou usar a lei dos senos e lei dos cossenos? Você vai usar sempre que o triângulo não for retângulo. Triângulo retângulo, eu fiz aqui um exemplo, é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, e os outros dois são ângulos diferentes, né, de 90, não existe nenhum ângulo de 90 graus nesses triângulos. Nós temos aqui esse triângulo que é acutângulo, onde todos os ângulos são menores que 90 graus. E temos o obtusângulo, que é esse de baixo, onde nós vamos ter um ângulo, que no caso é esse aqui, né, nitidamente, sem medir, basta olhar. Temos um ângulo que é maior que 90 graus, então chamamos de obtusângulo. E aqui eu trouxe para vocês uma aplicação, uma questãozinha. Calcule a medida indicada na figura, sabendo que A é igual a 4, B é igual a 3 raiz quadrada de 2 e a medida de C, do ângulo C, no caso, é 45 graus. Então, eu tenho o ângulo C dado, né? Se eu tenho o ângulo C que foi dado, quem tem que ficar antes da igualdade é o C ao quadrado, certo? Então, vai ficar aqui C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de C. Nessa segunda linha, eu só substituí cosseno de C. Quem é C? 45 graus. Tá aqui, 45 graus, certo? No lugar do A é o 4, então, 4 ao quadrado.
Onde tem o A também, depois do 2. Coloca o 4 lá. O B ao quadrado aqui, ó, o B é quem? O B é 3 raiz quadrada de 2. Então, você vai colocar esse valor ao quadrado, porque é B ao quadrado. E também tem lá depois do 2, ó, pertinho do ângulo, já repete o B. Esse 2 sempre vai estar aqui, ele faz parte da fórmula. E por último, nós temos que o cosseno de 45 graus, né, vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2, tá bom? Fiz a substituição só na segunda linha. 4 ao quadrado nada mais é que 16. E 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 18. Por quê, Micaele? Vamos lá. Vou explicar a vocês. 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado, tá bom? Você sabe que você tem que repetir esse parêntese 2 vezes. Porque é ao quadrado. E se tá ao quadrado, a gente repete. E como resolve essa continha? Simples, você vai multiplicar o número natural pelo natural e vai multiplicar o irracional pelo irracional. Então, 3 vezes 3 dá 9. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. Eu sei o valor da raiz quadrada de 4, que é 2. Então, você vai substituir. Coloco 2. Como eles estão se multiplicando, né? Então, é 9 vezes 2, que dá 18. Voltando para a nossa continha, tá aqui o 18. 2 vezes 4 é 8, e eu conservei esse 3 para facilitar o entendimento de vocês. Aqui vai acontecer a mesma coisa que eu acabei de fazer no cálculo anterior, porque vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Tá aqui o sinal de multiplicação. Eu sei que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Então, isso aqui, ó, vai gerar pra gente raiz quadrada de 4 dividido por 2. Raiz quadrada de 4, Micaele, é 2. E 2 dividido por 2 é quanto? 1. Tá bom? E esse 3, Micaele, a gente multiplica pelo 8, tá bom? Então, fica 8 vezes 3, que é 24. Nós temos aqui o 16, o 18 e temos o 24 agora. 16 mais 18 é 34, 34 menos 24, porque, né, 24 vezes 1 é o próprio 24. Na próxima linha, nós temos 34 menos 24, que vai dar 10. Então, C ao quadrado é igual a 10. Nós não queremos C ao quadrado, nós queremos só o C. Então, fica C igual a raiz quadrada de 10. E é isso. Acabamos por aqui. No próximo vídeo, eu farei um exemplo para calcular a lei do seno. Porque essa questãozinha, nós utilizamos a lei dos cossenos. Só você observar. Teve regra de 3? Não. Então, não é a lei do seno. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.